Ele trancou a porta, jogou o celular na cama e caiu de joelhos chorando. Senhor, tira isso de mim antes que seja tarde demais. Existe um tipo de choro que Deus não ignora. É o choro de um homem que já tentou parar sozinho, que já fez promessas na Bíblia, que já jurou de madrugada nunca mais voltar àquele pecado, e caiu de novo. Se você está assistindo agora e reconhece essa cena, saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, existe um caminho real de libertação, e eu vou caminhar com você por ele nos próximos minutos. Charles Spurgeon, o homem que pregou para milhares em Londres e que ainda hoje é chamado de príncipe dos pregadores, conhecia bem essa luta. Ele dizia que o pecado da carne é como um fogo que promete calor e entrega cinzas. Spurgeon não tratava a luxúria como um assunto proibido, algo que se esconde debaixo do tapete da igreja. Ele subia ao púlpito e falava sobre isso com a coragem de quem sabia que o silêncio mata mais almas do que a confissão. E é justamente aí que muitos cristãos travam. Sentem vergonha, escondem, fingem que estão bem no domingo, sorriem para os irmãos, cantam os louvores de mãos levantadas e na segunda-feira à noite, sozinhos, voltam a cair no mesmo poço. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 7, versículo 19, algo que soa quase confessional. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se Paulo, um apóstolo, escreveu isso, por que você acha que a sua luta o torna menos digno do amor de Deus? Eu preciso te dizer uma coisa com toda a franqueza que este momento exige. A luxúria não é apenas um desejo do corpo. Ela é uma ferida mais profunda, geralmente escondida atrás de solidão, de rejeição antiga, de um coração que nunca aprendeu a ser saciado por outra coisa que não fosse prazer imediato. Por isso, tentar resolver isso só na força de vontade é como tentar apagar um incêndio soprando. Você precisa de água viva, e essa água tem nome: Jesus Cristo. Conheço histórias de homens que jejuaram, que trocaram de celular, que instalaram bloqueadores, que fizeram promessas públicas diante da igreja inteira e, mesmo assim, voltaram a cair semanas depois. Isso não significa que essas atitudes sejam inúteis. Significa apenas que elas tratam o sintoma, não a raiz. A raiz costuma estar em outro lugar. Numa infância em que ninguém disse "eu te amo" o suficiente. Num casamento em que a intimidade virou rotina fria. Numa mente cansada que busca fuga porque não aguenta mais carregar sozinha o peso do dia. Deus não quer só limpar a sua conduta. Ele quer curar essa raiz. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, escreve que devemos guardar o coração acima de tudo o que se guarda, porque dele procedem as fontes da vida. A batalha começa muito antes da tela do celular. Ela começa no lugar mais escondido de quem você é. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana junto ao poço. Uma mulher que já tinha passado por 5 relacionamentos e vivia com um homem que não era seu marido. Ele não a humilhou. Ele não fez discurso de condenação. Ele disse a ela que quem bebesse da água que ele dá nunca mais teria sede. Aquela mulher que provavelmente ia buscar água sozinha ao meio-dia para evitar os julgamentos das outras mulheres da cidade, saiu correndo para contar a todos sobre o homem que sabia tudo o que ela tinha feito e ainda assim não a desprezou. Esse é o coração do Evangelho que eu quero te lembrar hoje. Deus não está com um chicote esperando você tropeçar de novo. Ele está com os braços abertos, como o pai da parábola do filho pródigo, que Lucas registra no capítulo 15. O pai daquela história viu o filho ainda longe, correu ao encontro dele e nem deixou o rapaz terminar o discurso de arrependimento que tinha ensaiado. Isso é quem Deus é quando você cai. Ele corre. Ele não espera você chegar perfeito na porta de casa. Mas, e aqui está o ponto que Spurgeon batia com força em seus sermões, a graça não é uma licença para continuar pecando. Paulo pergunta aos Romanos, no capítulo 6, se devemos permanecer no pecado para que a graça abunde, e responde de forma categórica que de maneira nenhuma. A graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Se você usa o perdão de Deus como desculpa para voltar ao mesmo ciclo amanhã, você não entendeu o Evangelho. Você só encontrou uma forma religiosa de justificar a escravidão em que vive.
Então, o que fazer na prática, quando a tentação bate à porta pela enésima vez? Primeiro, pare de lutar sozinho escondido. Tiago escreve, no capítulo 5, que devemos confessar as nossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Isso significa buscar um irmão de confiança, um pastor, alguém que possa orar com você e cobrar sua caminhada. O pecado cresce na escuridão e no isolamento. Ele murcha quando é trazido para a luz. Segundo, entenda que a batalha não é primeiro no corpo, é primeiro na mente. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso quer dizer vigiar o que os olhos consomem, vigiar o que a mente entretém antes mesmo de o corpo agir. Muita gente quer vencer a batalha no momento da queda, quando na verdade ela já foi perdida horas antes, num pensamento que não foi rejeitado a tempo. Jobe, um dos homens mais retos que a Bíblia registra, disse no capítulo 31 do livro, que leva seu nome, que tinha feito um acordo com os próprios olhos de não olhar com cobiça para uma jovem. Perceba, ele não disse que resistiria depois de olhar, ele decidiu antes. Essa é a diferença entre quem vive derrotado e quem vive em vitória. A decisão vem antes da oportunidade, não durante ela. E terceiro, e talvez o mais importante, não trate isso como um problema que se resolve em uma oração isolada de domingo. É preciso um tempo diário, intencional, de reconstrução da intimidade com Deus. Foi pensando exatamente nisso que preparamos um material que tem ajudado tantos irmãos e irmãs do nosso canal a saírem do ciclo de queda e vergonha. O guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele não é uma fórmula mágica, é um caminho diário, prático, bíblico, para você reconstruir aquilo que talvez tenha sido destruído aos poucos, um clique, uma noite, uma queda de cada vez. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo, e eu digo de coração, se você chegou até aqui chorando por dentro como aquele homem que descrevi no início, esse guia pode ser o primeiro passo real da sua restauração. Antes de seguirmos, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mensagens como essa, sem enrolação, sem hipocrisia, direto ao ponto que sua alma precisa ouvir. E agora, vamos entender por que essa luta é tão mais antiga e tão mais espiritual do que parece à primeira vista. Toda queda começa muito antes do momento em que os olhos se desviam. Lá no princípio, no Jardim do Éden, o pecado não entrou como um monstro assustador, entrou como um fruto bonito de se olhar. O livro de Gênesis, capítulo 3, registra que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Repare bem nisso. O pecado sempre se disfarça de coisa boa antes de se revelar como veneno. Ninguém cai na luxúria pensando, isso vai destruir meu casamento, minha paz, minha comunhão com Deus. A pessoa cai pensando que aquilo é só um momento, só uma vez. Só um alívio rápido para uma dor que ninguém vê. Essa é a primeira verdade que precisamos encarar. A luxúria não é um problema moderno criado pela internet. A internet apenas deu um megafone e uma velocidade absurda para algo que já existia desde o princípio da humanidade. Davi, o homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, caiu justamente nisso. Segundo Samuel, capítulo 11, conta que ele viu Batseba do terraço do palácio, mandou buscá-la, e dali em diante uma sequência de decisões erradas o levou até o adultério, e depois ao assassinato do marido dela para encobrir o pecado. Um homem que enfrentou leão, urso e gigante com uma simples funda foi derrubado não por um exército, mas por um olhar que ele não controlou a tempo. Isso deveria te libertar de uma mentira comum, a de que só pessoas fracas na fé caem nesse tipo de pecado. Davi escreveu salmos, profetizou sobre o Messias, teve intimidade genuína com Deus e ainda assim caiu. A força espiritual de ontem não garante a vitória de hoje. Cada dia exige vigilância nova. Foi o próprio Davi, depois de restaurado, que escreveu no Salmo 139, pedindo que Deus o sondasse e conhecesse o seu coração, que visse se havia nele algum caminho mau. Ele não confiava mais na própria capacidade de se avaliar sozinho,
Ele pedia ajuda de fora, ajuda do próprio Deus. Vale reparar em um detalhe do relato de Davi que costuma passar despercebido. Segundo Samuel diz que aquilo aconteceu na época em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ele estava fora do lugar em que deveria estar. Estava ocioso, distante da função para a qual tinha sido chamado, e foi exatamente nesse espaço vazio que a tentação encontrou brecha. Isso não significa que ociosidade seja pecado em si, mas mostra como momentos de deriva, sem propósito claro, sem direção definida, costumam ser terreno fértil para quedas que depois custam anos de reconstrução. Quantas quedas na sua própria vida aconteceram justamente em períodos de tédio, de rotina sem sentido, de dias que pareciam não levar a lugar nenhum? E aqui entra um ponto que poucos pregadores tocam com honestidade. A luxúria costuma ser sintoma de uma fome espiritual mal direcionada. O ser humano foi criado com um vazio no formato exato de Deus, e quando esse vazio não é preenchido pela presença dele, a pessoa começa a tentar preenchê-lo com qualquer coisa que produza uma sensação parecida de prazer, de alívio, de esquecimento. É por isso que muitos caem justamente nos momentos de mais cansaço, mais solidão, mais estresse. Não é coincidência. É um padrão espiritual que precisa ser reconhecido para ser quebrado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, escreve que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o adversário anda ao redor como leão que ruge buscando a quem possa devorar. Note que ele não diz que o leão ataca de qualquer jeito. Ele ataca buscando, observando, esperando o momento de fraqueza. O inimigo conhece seus horários, conhece seus gatilhos, sabe exatamente em que noite da semana e em que estado emocional você fica mais vulnerável. Por isso, a luta não pode ser genérica. Ela precisa ser específica, pessoal, cirúrgica. Um leão de verdade não ataca o rebanho inteiro de uma vez. Ele isola a ovelha que se afastou do grupo, a que está cansada, a que ficou para trás. É exatamente assim que a tentação age. Ela espera você ficar sozinho, cansado, desconectado da igreja e da oração, para então atacar com toda a força. Alguns confundem esse tipo de mensagem com desculpa espiritual, como se colocar a culpa no diabo tirasse a responsabilidade da pessoa. Não é isso. Tiago escreve no primeiro capítulo de sua carta que cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência e que o pecado, sendo consumado, gera a morte. A responsabilidade continua sendo sua. Mas entender que existe uma dimensão espiritual por trás da queda ajuda a lutar de forma diferente. Não apenas trocando comportamentos, mas fortalecendo a raiz espiritual que sustenta esses comportamentos. Há também um padrão silencioso que muitas famílias carregam sem perceber. Filhos que cresceram vendo pais presos em vícios, sejam eles quais forem, tendem a repetir ciclos parecidos, às vezes com o mesmo pecado, às vezes com outro disfarçado de menos grave. A Bíblia fala sobre iniquidades que se repetem entre gerações, mas também mostra de forma muito mais forte que em Cristo essas cadeias podem ser quebradas de uma vez por todas. Você não precisa carregar até o fim da vida um padrão que começou antes mesmo de você nascer. A cruz existe justamente para interromper ciclos que pareciam condenados a se repetir para sempre. Conheço relatos de homens que, ao se abrirem finalmente com um pastor ou com um grupo de irmãos, descobriram que o avô, o pai, um tio, tinham passado pela mesma luta em silêncio absoluto, levando aquele peso sozinhos até a cova. Ninguém falava sobre isso em casa. Ninguém orava especificamente sobre isso, e o silêncio virou herança. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século. Isso não é linguagem de filme, é descrição espiritual real de algo que precisa ser enfrentado com armas espirituais. Oração, palavra, comunhão sincera, e não apenas com força de vontade isolada. Talvez você esteja se perguntando, se a luta é tão antiga, tão espiritual, tão profunda, ainda existe esperança real de vitória,
Ou é apenas uma guerra que se trava até o último dia da vida sem descanso? Essa pergunta é justa e ela merece uma resposta honesta, sem promessas vazias e sem fórmulas fáceis. Muitos já ouviram sermões cheios de boas intenções que prometiam liberdade instantânea, uma oração mágica capaz de apagar anos de hábito em uma única noite. E depois se frustraram quando a realidade mostrou um caminho mais longo e mais exigente do que o prometido. E é exatamente para essa pergunta, sem enfeites e sem promessas vazias, que vamos caminhar agora. A vitória sobre a luxúria não começa com uma grande decisão espetacular tomada uma única vez. Ela começa com pequenas escolhas repetidas todos os dias, muitas vezes invisíveis aos olhos de quem está ao redor. Jesus disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Isso significa que a batalha não se ganha apenas no momento em que a tentação bate forte. Ela se ganha nos detalhes pequenos do dia comum, no que você escolhe olhar por 3 segundos a mais, no aplicativo que você abre sem pensar quando fica entediado, na conversa que você continua mesmo sabendo que ela está indo para um lugar perigoso. Existe uma diferença enorme entre lutar contra o pecado e apenas gerenciar o pecado. Muitos cristãos vivem anos numa espécie de gerenciamento de crise. Caem, se arrependem, ficam algumas semanas bem, relaxam, caem de novo. Esse ciclo cansa a alma e, pior, começa a convencer a pessoa de que talvez ela nunca mude de verdade, que aquilo é apenas a cruz que ela vai carregar até o fim da vida. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, que não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra usada ali fala de transformação real, de mudança de natureza, não apenas de comportamento controlado por força bruta. Um dos primeiros passos práticos, e talvez o mais desconfortável, é parar de negociar com a tentação no momento em que ela aparece. A negociação é sempre uma armadilha. Só dessa vez. Só por hoje eu mereço. Amanhã eu paro de vez. José, filho de Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 39, foi assediado repetidas vezes pela esposa de Potifar, um homem poderoso do Egito, e a resposta dele nunca foi negociar os termos da tentação. Ele fugiu literalmente, deixando até a própria capa nas mãos dela, preferindo perder a roupa a perder a integridade diante de Deus. Isso mostra que às vezes vencer não significa enfrentar de peito aberto, significa correr para longe o mais rápido possível, sem tentar provar coragem nenhuma. Vale notar que José não estava numa posição fácil para tomar essa decisão. Era estrangeiro, escravo naquela casa, e recusar os avanços da esposa do seu senhor podia custar caro, como de fato custou. Ele acabou preso injustamente por causa da acusação que ela fez depois da recusa. Ainda assim, ele escolheu a integridade mesmo sabendo que o preço poderia ser alto e imediato. Isso desafia uma mentira comum que muitos cristãos carregam hoje, a de que fazer o certo sempre traz alívio instantâneo. Às vezes fazer o certo custa caro no curto prazo, e é justamente aí que a fé precisa ser mais forte do que o resultado visível. José não sabia naquele momento que anos depois se tornaria governador do Egito. Ele apenas sabia que não trairia a Deus por conveniência. Outro passo essencial é entender que o corpo tem memória, e essa memória precisa ser reeducada com paciência. Quem viveu anos alimentando um padrão de pecado não vai simplesmente apagar esse padrão da noite para o dia só porque decidiu, com boa intenção, que vai mudar. É como um caminho de terra que foi pisado tantas vezes que virou trilha profunda. Os pés continuam querendo seguir por ali mesmo depois que a pessoa decide caminhar em outra direção. Por isso a Bíblia fala tanto em renovar dia após dia, e não em consertar de uma vez só. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Isso é processo, não evento único. A oração tem um papel que vai além de pedir perdão depois da queda. Ela precisa se tornar um hábito preventivo,
praticado principalmente nos momentos em que a tentação ainda não chegou. Jesus, no jardim do Getsêmani, disse aos discípulos, conforme registra Mateus 26, que velassem e orassem para não entrarem em tentação, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Repare que ele não disse isso depois da queda de Pedro, disse antes, como aviso, como preparo. Os discípulos dormiram justamente no momento em que deveriam estar orando, e horas depois Pedro negou a Jesus 3 vezes. A conexão entre negligenciar a oração e cair na tentação não é coincidência, é padrão espiritual repetido ao longo de toda a Escritura. Também é preciso falar sobre o corpo de Cristo, a igreja local, como parte indispensável dessa jornada. Ninguém vence sozinho uma batalha que se alimenta de isolamento e segredo. Eclesiastes, capítulo 4. Ensina que melhor é serem 2 do que um só, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo, não terá quem o levante. Isso não é apenas conselho social, é princípio espiritual de proteção. Um irmão que sabe da sua luta, que pergunta como você está de verdade, que ora especificamente por essa área da sua vida, funciona como uma cerca de proteção que muitas vezes falta justamente para quem mais precisa. Sei que existe vergonha envolvida nesse passo. Ninguém quer sentar diante de outro irmão ou irmã e admitir uma luta que parece indigna de alguém que se diz cristão. Mas a vergonha, na maioria das vezes, é justamente a ferramenta que o inimigo usa para manter a pessoa presa em silêncio. Enquanto o pecado fica escondido, ele cresce. Quando é trazido para a luz de uma relação de confiança, ele perde grande parte do poder que tinha. Não estou falando de expor sua luta para qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem discernimento algum. Estou falando de escolher, com sabedoria, 1 ou 2 pessoas maduras na fé, que vão tratar sua confissão com seriedade e amor, e não com julgamento ou fofoca. Há ainda um elemento que costuma ser esquecido. Substituir não é apenas eliminar. Não basta cortar o que é prejudicial, é necessário preencher esse espaço com algo que alimente de verdade a alma. Filipenses capítulo 4, versículo 8, orienta que pensemos em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, o que tem virtude e é digno de louvor. Isso não é apenas uma lista de coisas boas para decorar. É uma estratégia de reeducação da mente, substituindo ativamente o que antes ocupava espaço com conteúdo que edifica, em vez de destruir. Trocar um hábito ruim por um vazio raramente funciona por muito tempo. Trocar um hábito ruim por um hábito que nutre de verdade tem muito mais chance de durar. Nada disso acontece de forma automática ou instantânea, e qualquer pregação que prometa o contrário está sendo desonesta com você. O que existe é um caminho real, sustentado pela graça, pela oração constante, pela comunidade e pela renovação diária da mente, capaz de levar alguém de um ciclo repetido de derrota para uma vida de liberdade genuína diante de Deus. E é sobre esse caminho de restauração completa que vamos falar a seguir. Existe uma pergunta que raramente é feita nas igrejas, mas que precisa ser feita agora. E quando a pessoa já fez tudo isso, já orou, já buscou ajuda, já tentou vigiar a mente e mesmo assim continua caindo? Porque essa é a realidade de muita gente que está assistindo agora. Não é preguiça espiritual, não é falta de tentativa, é um cansaço profundo de lutar e ver o mesmo resultado se repetindo, como se houvesse um teto invisível impedindo qualquer progresso real. Aqui é preciso falar sobre algo que muitos cristãos confundem: a diferença entre culpa e condenação. A culpa é uma resposta saudável do coração quando ele reconhece que pecou. Ela leva ao arrependimento e à busca por Deus. A condenação é diferente. Ela paralisa. Ela sussurra que você nunca vai mudar, que Deus já está cansado de você, que essa oração de hoje é só mais uma repetição vazia de promessas que você não vai cumprir. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não anula a responsabilidade pelo pecado, mas anula o direito que a condenação tenta ter sobre a sua identidade.
Você pode odiar o pecado que cometeu sem odiar quem você é diante de Deus. Essa distinção parece sutil, mas na prática, ela muda completamente o rumo de uma pessoa depois de cair. Quem opera pela culpa saudável corre para Deus, confessa, recebe perdão e segue caminhando, ainda que ferido. Quem opera pela condenação foge de Deus justamente quando mais precisa dele, porque acredita que não merece se aproximar depois do que fez. É exatamente essa fuga que prolonga o ciclo. A pessoa cai, sente vergonha, se afasta da oração, da igreja, da leitura bíblica, e sem esses sustentos espirituais, fica ainda mais vulnerável para a próxima queda, que costuma vir mais rápido e mais forte do que a anterior. Muitos caem justamente porque acreditam, no fundo, que já perderam o direito de tentar de novo. Depois da 5ª, da 10ª, da 100ª queda, uma voz interna começa a dizer que insistir é hipocrisia, que já não faz mais sentido pedir perdão de novo pela mesma coisa. Essa voz não vem de Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, traz uma declaração poderosa. Ainda que eu caia, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Note que o profeta não nega a queda, ele reconhece que caiu, mas se recusa a aceitar que a queda seja o fim da história. A queda é um fato, não uma sentença final. É importante também desmontar uma ideia perigosa que às vezes circula em certos ambientes religiosos, a de que basta ter fé suficiente ou orar com palavras certas para que a luta simplesmente desapareça de uma vez. O apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, relata que pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse dele um espinho na carne, algo que o afligia constantemente, e a resposta que recebeu não foi a remoção imediata do problema, mas a promessa de que a graça de Deus era suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, para alguns, a batalha pode não desaparecer da noite para o dia, como num passe de mágica, mas o poder para vencer dia após dia está disponível de forma constante, renovada a cada manhã. Há também uma armadilha comum de tratar a luta como algo raso, resolvível apenas com disciplina externa, sem considerar as feridas emocionais que muitas vezes alimentam esse padrão. Homens e mulheres que sofreram abuso na infância, que cresceram em lares onde a intimidade era tratada de forma distorcida, que nunca tiveram exemplo saudável de afeto, frequentemente carregam associações profundas entre dor e prazer que não se resolvem apenas decorando versículos. Isso não é desculpa para continuar pecando, mas é reconhecimento de que, para algumas pessoas, o caminho de restauração vai exigir também aconselhamento sério, acompanhamento pastoral próximo e paciência consigo mesmo, enquanto Deus vai desfazendo nós, que levaram anos para se formar. O rei Salomão, apesar de toda a sabedoria que recebeu de Deus, terminou a vida, cercado de muitas mulheres estrangeiras que desviaram seu coração para outros deuses, conforme relata 1 Reis, capítulo 11. Isso mostra algo perturbador. Sabedoria intelectual não é suficiente para proteger o coração se a intimidade diária com Deus for negligenciada. Salomão sabia o que era certo. Escreveu boa parte do que hoje chamamos de literatura de sabedoria bíblica, e ainda assim permitiu que desejos desordenados o afastassem lentamente daquilo que ele mesmo ensinava. Conhecimento sobre Deus nunca deve ser confundido com relacionamento vivo e diário com Deus. É perfeitamente possível conhecer dezenas de versículos sobre pureza de coração e ainda assim viver longe da presença que realmente transforma, porque conhecimento sem prática de intimidade vira apenas informação armazenada, sem poder real sobre o comportamento. E é justamente aqui que muitos param no lugar errado da jornada. Tentam consertar comportamento sem reconstruir intimidade. É possível parar de pecar externamente por um tempo através de pura força de vontade, mas sem uma intimidade real e diária com Deus, o coração continua vazio, e um coração vazio, cedo ou tarde, volta a buscar preenchimento em outro lugar. A verdadeira mudança duradoura não nasce de tentar se comportar melhor. Nasce de se aproximar tanto de Deus que os prazeres antigos perdem o brilho diante da presença dele. Isso exige tempo diário reservado.
não apenas para pedir perdão, mas para simplesmente estar perto, ler a palavra sem pressa, orar sem uma lista de pedidos, deixar o silêncio da presença de Deus fazer o trabalho que nenhuma força de vontade consegue fazer sozinha. Davi, o mesmo homem que caiu com Batseba, escreveu no Salmo 51, depois de confrontado pelo profeta Natã, um pedido que vale a pena repetir com atenção: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele não pediu apenas perdão pelo ato cometido, pediu uma transformação de dentro para fora, um coração novo, não apenas um comportamento corrigido. Essa é a diferença entre religião e relacionamento genuíno. A religião tenta consertar a fachada, o relacionamento com Deus reconstrói o alicerce. O que fica claro, ao olhar para essas histórias bíblicas, é que a vitória nunca dependeu de pessoas perfeitas, mas de pessoas dispostas a se levantar todas as vezes que caíssem, sem desistir do processo, sem se convencer de que já era tarde demais. Davi caiu e se levantou. José resistiu e foi injustiçado, mas permaneceu fiel. Salomão se desviou e deixou um alerta escrito para as gerações seguintes. Nenhum deles teve uma trajetória perfeita, e ainda assim Deus continuou trabalhando em cada um deles, porque a fidelidade dele nunca dependeu da perfeição de quem ele ama. E é justamente sobre esse levantar contínuo, sobre o que fazer no dia seguinte a mais uma queda, que precisamos conversar agora. O que fazer então na manhã seguinte a mais uma queda? Essa pergunta feita com honestidade vale mais do que 1000 sermões teóricos sobre pureza, porque é fácil falar sobre vitória quando tudo está bem. O teste real acontece justamente naquele silêncio pesado da manhã seguinte, quando a vergonha ainda está fresca e a vontade de simplesmente desistir de tentar parece mais forte do que qualquer versículo decorado. O primeiro movimento, e ele precisa ser rápido, é não deixar o inimigo ditar o próximo passo. Depois de uma queda, o padrão comum é o silêncio prolongado. A pessoa se afasta da oração por alguns dias, evita abrir a Bíblia porque se sente hipócrita, adia a ida à igreja porque não quer olhar ninguém nos olhos. Esse afastamento é exatamente o que aprofunda o poço. Tiago escreve, no capítulo 4 de sua carta, que devemos sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Devemos aproximar-nos de Deus, e ele se aproximará de nós. A instrução não é esperar se sentir digno para se aproximar, é se aproximar mesmo se sentindo indigno, porque é justamente essa aproximação que restaura a dignidade. 1 João capítulo 1, versículo 9, traz uma das promessas mais diretas de toda a Escritura sobre esse assunto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note a linguagem, fiel e justo. Não diz que Deus perdoa por pena, por compaixão relutante, como quem cede a um pedido incômodo repetido pela 100ª vez. Diz que ele é fiel, ou seja, ele cumpre o que prometeu e justo, porque o preço desse perdão já foi pago integralmente na cruz. Você não está pedindo um favor extra que Deus concede a contragosto. Está reivindicando algo que já foi garantido pelo sacrifício de Cristo. Isso muda completamente a postura com que se deve orar depois de uma queda. Muitos oram como quem implora, com medo de estar incomodando Deus mais uma vez com o mesmo assunto. Mas a Escritura convida a orar com confiança, não com medo. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz que devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Chegar com confiança não significa tratar o pecado com indiferença. Significa reconhecer que o caminho até Deus já foi aberto por Cristo e que você não precisa provar méritos antes de se aproximar dele depois de uma falha. Isso não significa tratar o pecado com leveza, como se a confissão fosse apenas um ritual automático, sem peso nenhum. Existe uma diferença entre arrependimento genuíno e o que a Bíblia chama de tristeza do mundo. 2 Coríntios, capítulo 7, ensina que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende,
mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é aquela que lamenta ter sido pego, que sofre pela vergonha diante dos outros, mas não muda nada de fato. O arrependimento genuíno, mesmo doloroso, produz movimento real na direção contrária ao pecado, não apenas sentimento de culpa temporário. Um passo prático que costuma fazer diferença real é a construção do que podemos chamar de barreiras antecipadas. Decisões tomadas com clareza total num momento de lucidez para proteger os momentos de fraqueza que vão chegar depois. Isso pode significar remover determinados aplicativos, colocar bloqueadores de conteúdo, evitar ficar sozinho em certos horários, ou combinar com alguém de confiança um horário fixo de conversa semanal sobre como está indo essa área da vida. Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sabedoria bíblica não é apenas resistir no momento da tentação, é também ter a humildade de reconhecer os próprios limites e construir proteções antes que a tentação chegue. Também é fundamental entender que restauração não é sinônimo de ausência total de luta. Muita gente espera chegar num ponto em que a tentação simplesmente para de aparecer e, quando isso não acontece, interpreta como fracasso total do processo. Mas mesmo Jesus, depois de ser batizado e cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto e tentado pelo diabo, conforme relata Mateus, capítulo 4. Ele não pecou, mas foi genuinamente tentado em 3 frentes diferentes e resistiu usando a palavra de Deus como resposta direta a cada investida. Isso mostra que a presença da tentação não é evidência de fracasso espiritual, é parte da experiência humana, inclusive para quem caminha em plena comunhão com Deus. O que muda não é a ausência da tentação, é a resposta dada a ela. Vale reparar em como Jesus respondeu naquele deserto. Não com argumentos filosóficos elaborados, não com força de vontade genérica, mas citando diretamente a Escritura, palavra por palavra, aplicada à situação específica que enfrentava. Isso ensina algo prático e direto. Guardar a palavra de Deus no coração não é exercício religioso decorativo, é preparação real para o momento da batalha. Quem só abre a Bíblia depois que a tentação já bateu à porta, costuma chegar tarde demais. Quem guarda a palavra com antecedência tem munição pronta na hora exata em que precisa dela. Há também algo poderoso em recontar a própria história de restauração para ajudar outros que ainda estão presos na mesma luta. Paulo escreve, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso significa que a sua luta, quando vencida pela graça, não precisa ser apenas um capítulo escondido da sua vida. Pode se tornar, no tempo certo, uma ponte para ajudar outro irmão que ainda está preso exatamente onde você já esteve. Ninguém entende melhor a dor de quem cai repetidamente do que alguém que já caiu e foi levantado pela mão de Deus. A restauração completa não é um evento pontual marcado no calendário. É uma caminhada diária, feita de recomeços constantes, de confissões sinceras, de proteções práticas e de uma intimidade renovada todos os dias com aquele que já pagou o preço da sua liberdade. Não existe um dia mágico em que a luta simplesmente acaba para sempre e a pessoa nunca mais precisa se esforçar. Existe, sim, um caminho de dependência cada vez maior de Deus, em que a força para resistir deixa de vir do próprio esforço isolado e passa a vir de uma comunhão diária que sustenta a alma mesmo nos dias mais difíceis. E é chegando a esse ponto, o de encerrar essa mensagem com o que realmente importa levar para casa hoje, que vamos concluir juntos essa palavra. Se você chegou até aqui, obrigado por dedicar esse tempo a ouvir uma palavra, que talvez tenha tocado num lugar bem escondido do seu coração. Deixe seu like, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens que vão continuar aparecendo na sua tela. E se essa luta descrita hoje é também a sua, não deixe para depois.
O Guia 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário, pronto para caminhar com você, dia após dia, rumo à liberdade que só se encontra perto dele.